Beleza, vamos lá então. É, Boa noite, me chamo João Matheus, sou graduando de Relações Internacionais pela PUC Minas, estou no meu último período, faço a formatura agora, em agosto, né, a colação de grau, mas encerro minhas atividades no fim de junho e início de julho. Bom, hoje eu estou aqui no Sasta para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do Triângulo Dourado, né, crimes transnacionais, o Mianmar e a ASEAN. Tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer ao Felipe pelo espaço, ao Cássio, né, também, e também ao Walter, né, do Mentimundo, por, né, ter me recomendado, né, adicionado ao grupo, né, e afins, e também ter me mostrado esse tema muito interessante. Antes, né, de começar, vou dar só uma explicada, né, por que o tema do Triângulo Dourado. É uma questão muito relevante, né, que a gente tem nas relações internacionais, né, na perspectiva da segurança internacional. Nós temos muita discriminação com essa região, com essa pauta, mas porque a gente está no Ocidente. E quando eu digo discriminação, é você relativizar essa temática colocando outras por cima, entende? Então, o interesse se baseou muito nisso também. A ideia surgiu do Walter, né, de começo de pesquisa, lá no final de 2023, onde eu precisava apresentar um projeto para o Miniono, que é a maior simulação das Nações Unidas na América Latina, um projeto de extensão da PUC Minas. E nós simulamos a ASEAN e justamente o Triângulo Dourado. Né? Falamos sobre, em específico, o tráfico de drogas. Hoje eu vou falar muito mais do tráfico de drogas, até porque é mais da minha área, e também vou falar um pouquinho sobre outros crimes transnacionais que ocorrem na região, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso índice, como mostra os slides. O índice aqui eu dividi a apresentação em 5 partes. A primeira parte é sobre crimes transnacionais. Eu vou só explicar o conceito de crimes transnacionais, algo bem curto. O segundo, eu vou contar o que é o Triângulo Dourado. O terceiro, ópio e drogas sintéticas, tráfico e o social. Nós vamos falar um pouco sobre o impacto social do tráfico de drogas na região, tal como o cultivo, né, a produção de drogas, e também vamos falar disso no tráfico de drogas internacional, né? 4. Outros crimes transnacionais, então eu vou citar outros crimes cibernéticos e afins. E o quinto é sobre a ASEAN, e se há medidas, né, da ASEAN sobre essa questão dos crimes transnacionais, ok? Bom, primeiramente, vamos passar a definir o que é crimes transnacionais. A UNODC, que é o escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes fundados em 1997, fala muito sobre essa questão de crime transnacional, até porque ela cuida disso, né, evidentemente. Então, o termo transnacional, de acordo com a própria UNODC, destaca o fato de que essas redes criminosas operam através de fronteiras e geografias. São ativos em países ricos e pobres, norte e sul, desenvolvidos e em desenvolvimento. Bom, eu estou lendo porque é o termo, né, que eles estão dando, né, conciso sobre o que é o transnacional para eles. Então, a partir disso, a gente pode interpretar que é a movimentação ilegal de pessoas, bens, dinheiro através de fronteiras, né, dos países, né, contrabandeando de um país para o outro, né, seja o que era, né, contrabando de drogas, tráfico de pessoas, de lavagem de dinheiro por meio, né, das contas offshore, igual a definição, né, do slide aqui que vocês estão assistindo, tá bom? É, a região, a UNODC, perdão, ela dá certos relevâncias para diversas regiões, né? Nós temos escritórios espalhados por todo o mundo, na América Latina, América do Norte, África, Europa, Oceania. E a região, ela menciona e a UNODC, ela menciona muitas regiões, como, por exemplo, a Rota dos Balcãs, né, que passa pela Turquia, passa pela Albânia, pela Bósnia-Herzegovina, pela Sérvia, pela Croácia, chegando até na Alemanha. O Crescente Dourado, que é uma região de produção de drogas no Irã, no Paquistão e no Afeganistão, é a união dos 3 países, né? E também o Triângulo Dourado, que é justamente o tema de hoje aqui para vocês. Bom, o Triângulo Dourado, vamos passar uma revisão sobre o que é, né? O Triângulo Dourado é uma tríplice fronteira, é o apelido dado à tríplice fronteira entre Tailândia, Laos e Myanmar. Os 2 países eles se juntam a partir do rio Mekong e do rio Sop Ruak, tá? Esses rios fazem essa junção formando, né, uma tríplice fronteira, né, bem parecido como nós temos aqui, né, com Brasil, Argentina e Paraguai, salvo engano. A região ela é muito importante porque
São dois rios de demasiada importância para o Sudeste Asiático, como o rio Mekong, né? Tem muito transporte de matéria-prima, muita troca de comércio naquela região, né? Tem muitos materiais, né, metais preciosos na região, como o jade e o ouro também. E a região ela é muito turística também, ela tem muitas florestas, tem muitas montanhas, então as pessoas acabam fazendo caminhadas, trilhas na região, né? Tem as suas pequenas, né, belezas naturais, e também nós temos na região muitas atividades criminosas na região, favorecidas justamente também por causa, né, dessa tríplice fronteira. É a junção de três países, né? Assim como aqui na América Latina nós temos um problema muito grande, né, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, né, especialmente da fronteira do Paraguai com o Brasil, também há esse problema fronteiriço, né, entre a Tailândia, o Laos e o Mianmar. Aqui está um mapinha da região, fica bem aqui, ó, onde está meu mouse, e acima nós temos a China. Muita gente coloca a China, tá? Como faz parte do Triângulo Dourado. Mas eu prefiro colocar só os três países, né? Por conta do simbolismo geográfico que tem na região. Vamos lá. Eu vou fazer um breve histórico sobre a história das drogas, né, da região. O Triângulo Dourado, pessoal, é uma das regiões, se não for a região, com mais problema com drogas atualmente no mundo. E eu digo isso com relação à produção de drogas. Tá? Nós já vamos falar melhor sobre a atualidade delas, mas é importante jogar isso por cima para falar um pouco sobre esse histórico. Tá? O contato com as drogas na região começou mais ou menos com comerciantes chineses querendo fazer escambo de ópio na região. E são alguns relatos que nós temos, né? Durante o governo do Kublai Khan, mais ou menos no século XIII, nos anos de 1271 até 1294. E depois a produção de ópio na região ela é muito intensificada, né? Ela tem um caráter mais mercantilista com a chegada do Império Britânico no século XIX na região, né? Antes, né, os cidadãos utilizavam o ópio, né, e a questão, né, vamos referir principalmente ao ópio hoje, né, ao ópio para questões de saúde, para ajudar na malária, ajudar na dor, né, mas com a chegada do Império Britânico, o ópio ele pega mais uma pegada muito mais comercial, né, especialmente por conta da guerra do ópio, né, por fazer fronteira com a China, vamos até voltar aqui, o Mianmar em específico, por fazer fronteira com a China, na Guerra do Ópio, uma fronteira terrestre, né, com a China, facilitaria a entrada de ópio na região, né, e isso nós vimos na Guerra do Ópio, nas duas guerras do ópio, quão importante as fronteiras terrestres foram, né, para a entrada de ópio na China. Então, o Império Britânico ele começa a aumentar a produção de ópio na região, não só no Mianmar, né, mas também na Índia e Bangladesh, né, para justamente adentrar no território da, da China. Com a independência do Mianmar em 1948, né, inicia-se a Guerra Civil, essa Guerra Civil que está até hoje, né, no Mianmar, né, com diversos cessar-fogos e afins, né, e o Kuomintang, isso mesmo, o Kuomintang, o partido que esteve envolvido na Guerra Civil Chinesa, foge para o Mianmar. Então nós temos uma derrota do Kuomintang na Guerra Civil e eles fogem para o Mianmar. Até antes de serem derrotados em 49, já tinham refúgios do Kuomintang já no próprio Mianmar. E aí o Kuomintang ele tem certa relevância e participação na Guerra Civil. Se você pegar em mapas, né, da época da Guerra Civil, da divisão, você vai ver com certa clareza como que o Kuomintang era relevante, especialmente no estado de Shan, que faz fronteira, né, com a China. E o Kuomintang, ele olha para o OP e fala, olha, a gente não tem mais renda tão grande como nós tínhamos quando nós estávamos na China continental, agora a gente está na parte mais insular, e nós precisamos nos sustentar. Então, como que eles se sustentavam? A partir do ópio. Então, eles pegam a produção britânica na região e já começam a otimizar mais ainda, colocando mais modernidade, né, na produção industrial, né, do ópio e também, posteriormente, de algumas drogas sintéticas. Né? Sintéticas não, opioides, perdão pela confusão dos termos. O Kuomintang, então, dá essa acelerada na produção de drogas da região, justamente para comprar armamentos, né? Armamentos, alimentos, suprimentos e afins, porque ainda existia uma esperança, né, de retomada do território chinês.
Então, estavam se armando ali, além de, como dito anteriormente por mim, eles estavam participando da guerra civil do Mianmar, justamente contra os comunistas, né, os socialistas da região, né, querendo se estabelecer por lá. Não é à toa que o estado de Shan tem uma influência chinesa muito forte, né? Muitos vilarejos possuem placas em chinês, em mandarim, né? Que foram vindas, né? Justamente do Kuomintang. Além de ter toda a relação histórica, né? Com a região, a relação com o Kuomintang também se estabelece no sentido cultural, né? Porém, o Kuomintang sai da região em 1962, eles são expulsos da região e acaba que outras pessoas e outros chefões, né, tomam conta da região no sentido das drogas. Então, a gente discute sobre os warlords, né, ou os senhores de guerra. Eu não gosto dessa expressão em português, senhores de guerra, acho um pouco feio, por isso eu preferi utilizar o termo warlord. E os warlords, eles simplesmente é, são aqueles que comandavam os grupos rebeldes da época, né? Geralmente vinculados com a questão étnica, até hoje é isso, e na época ainda mais. Então nós tínhamos alguns warlords, em especial o Kun Sa. O Kun Sa, ele é considerado o rei do ópio, o nome dele é rei do ópio. Muitos comparam ele com Pablo Escobar, eu coloco ele a mais que o Pablo Escobar, vocês já vão entender o motivo. E o Kun Sa, ele foi muito importante para a região, para o desenvolvimento das drogas na região, do tráfico internacional, e também para as pessoas da região. E aí nós vamos, né, entrar no lado social daqui a pouquinho. Gente, o Kun Sa, ele foi responsável por cerca, na década de 70, cerca de 40% da produção de heroína global. Né? Ele era proprietário, assim por se dizer, né? Ou era chefe, né, do chamado Exército Unido Antissocialista, que mudou de nome para Exército Unido Shan, e depois de 85 virou o Exército Mong Thai. O Kun Sa, ele era étnico. É, ele era étnico Han, salvo engano, mas ele se identificava como Shan. Então, ele já fica na região de Shan, que é justamente essa região aqui, né? Mais do Mianmar, onde hoje certa parte é controlada pelo estado de Hua e afins. Ele se considerava um Shan étnico e começou a liderar guerrilhas na região, né? E a partir daí ele precisava de sustentar sua guerrilha. E como que ele sustentou? A partir da produção de ópio e de heroína. Igual ressaltado anteriormente. Ele é responsável por cerca de 40% da heroína global. E ele explodiu a heroína nos Estados Unidos, tá? Ele controlava de 70% a 80% da produção de heroína do Estados, das heroínas dos Estados Unidos, não da produção, perdão. Ele controlava cerca de 70% a 80% da heroína que chegava nos Estados Unidos. E isso foi demonstrado num relatório da CIA, se não me engano, em 1979, 1981, mais ou menos. Ou mais para frente até. Mas entre a década de 70 e fim da década de 80, ele tinha esse controle, né, muito, em alta porcentagem, né, da heroína. Ele tinha uma fortuna estimada em mais ou menos 5 bilhões de dólares. E aí nós começamos a entrar um pouco do lado social. Ele não só pensava na sua guerrilha, mas ele também pensava no povo no qual ele tinha certo domínio, né? E quando eu digo domínio, é porque os vilarejos que recebiam dinheiro e produtos do Kunsá. E quando eu digo produtos, eu não estou me referindo a drogas, tá, gente? Eu me refiro à questão de alimentação, à energia elétrica, à televisão. Então, o Kunsá, ele pegava comunidades menores e falava, olha, eu vou governar vocês. Então, ele ia e falava, olha, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou plantar coisas aqui, eu vou dar alimento para vocês, vou dar casa para vocês, eu vou dar fonte de renda para vocês, educação para vocês. Então, até no slide, até coloquei uma imagem do Kunsá. Essa imagem é da vila. Putz, eu não tenho o nome dela aqui. Não, pior que eu não tenho o nome dela. Mas ela. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês do Kunsá montado no cavalo, para quem está só escutando, para quem está fazendo o seu trabalho descritivo, auditivo, perdão, fazer uma descrição da imagem. O Kunsá num cavalo, uma estátua de bronze, parece, né? E ele tem uma certa. As pessoas certamente reverenciavam ele.
as pessoas mais simples, de camadas mais pobres, né, reverenciavam ele por conta disso. Mas isso, claro, que não tira a imagem que ele tinha no sentido de um grande traficante, narcotraficante, algo certamente ruim para a sociedade internacional, né. E a região continua em alta, né, até mais ou menos os anos 90, quando o Kun Sai ele se aposenta. O Kun Sai ele vai se aposentar, ele vai se entregar para o governo do Mianmar em troca de um cessar-fogo, e ele se entrega para o governo do Mianmar, mas ele não é preso, ele ele pega uma ele compra uma casa em Yangon e vive nessa casa em Yangon por algum tempo. Então, ele vivendo nessa casa em Yangon, ele continuou controlando algumas produções de rubi, jade e afins na região, mas nada muito, isso são só rumores, né? Por mais que a empresa dos filhos do Kun Sa são as empresas mais ricas do Myanmar, uma das mais ricas, é importante falar disso. E a partir da aposentadoria do Kun Sa, acaba que as drogas, né, e a produção de ópio na região, ela acaba caindo também, né? Com o fim também da União Soviética, a pauta, né, com o fim da União Soviética, eu digo o fim da Guerra Fria, não que a União Soviética é responsável pela produção, né, de narcóticos e afins, com o fim da Guerra Fria, outras pautas também vão aparecendo no sistema internacional, então a pauta de guerra às drogas, né, aparece muito no sistema internacional, e os governos começam a se preocupar mais com isso. Né? Se preocupando mais com isso, outros membros da sociedade civil também vão aparecendo, é uma transformação na agenda internacional que nós temos pós-Guerra Fria. E aí, mais organizações internacionais, OSCs, né, que são as famosas ONGs, vão aparecendo e a fiscalização vai aumentando. Então, o número vai tendo um certo declínio. Né? Políticas públicas de alguns países, como a Tailândia, o Laos, né, vão acontecendo, e também com relação ao Afeganistão. Nesse momento, gente, o Triângulo Dourado ele era a região onde mais tinha produção de ópio no planeta. E a partir da invasão americana no Afeganistão pós 2001, nós temos um aumento exponencial, gigantesco, da produção de ópio. Não estou induzindo, né, que está correlacionado, mas quem sabe? Mas enfim, o Afeganistão tem um grande aumento na produção de ópio, e aí cria aquela região do Crescente Dourado, juntamente com o Paquistão e com o Irã. Né? Vamos partir aqui para a próxima slide. Atualmente, né, no século XXI, né, na nossa década de 20, que nós estamos hoje, a produção de ópio está em baixa, conforme os relatórios que eu vou mostrar os gráficos aqui, mas ela teve um grande aumento em 2023. E a erradicação das plantações de ópio afins estão caindo, né? Não tem aumento na erradicação. Isso ocorre muito por falta de políticas públicas, ocorre por falta de apoio internacional. E eu quero destacar aqui falta de políticas públicas, né, e conectar com a guerra civil atual no Myanmar. Né? O Felipe até, né, quando veio conversar comigo, veio falando, você conhece sobre a situação atual do Myanmar, etc. E ligando essa questão das drogas no Myanmar hoje em dia, nós temos uma dificuldade de erradicação, nós temos uma dificuldade de fiscalização, né? Porque o governo central, né, do Taj Mahal, não consegue entrar nas regiões, né? Então, como que, por exemplo, uma embaixada vamos supor, dos Estados Unidos pode ficar preocupado com as drogas numa região do Myanmar que é controlada por grupos rebeldes ou grupos étnicos que precisam dessa produção de ópio? O governo do Myanmar não tem nada que fazer sobre isso. Então a erradicação ela realmente está caindo, né? As políticas públicas do Myanmar elas estão ficando mais debilitadas, né? Por conta da guerra civil que só vem se alastrando e que só vem colocando um governo do Myanmar mais pelo centro, pelas áreas centrais do Myanmar, né? Conforme já foi discutido isso várias vezes no Mente Mundo e, né, para quem acompanha o projeto. Bom, olhando para o lado social, os vilarejos atuais ainda dependem de comida, de medicamentos, de educação, né? Tem muitas dívidas. Então, meio que as famílias encontram no ópio, né, e nas drogas sintéticas atualmente, uma forma de pagar comida, uma forma de pagar medicamentos, uma forma de dar educação para os seus filhos, uma forma de pagar suas dívidas. Né? Isso esteve no documento da UNODC,
né, sobre o último relatório que saiu, o último report que saiu sobre drogas na região, sobre ópio mais específico. Eles falam que os chefes dos vilarejos falavam, olha, nós deixamos sim as pessoas plantarem ópio porque elas precisam comprar comida. E qual que é a outra que vem em seguida? Elas têm que comprar remédio. Elas precisam investir na educação dos filhos dela. Nosso vilarejo sempre precisa investir em educação. As pessoas também têm dívidas. Então, tudo isso tem esse lado mais social. Não tô querendo passar pano para cartéis internacionais que investem na região. Nós já vamos chegar nisso. Mas essas produções locais, por conta de todo a questão sistêmica do sistema internacional, questão imperialista, né, que teve com a colonização britânica, e por conta do estado da questão do Myanmar hoje em dia, as pessoas não conseguem sair, né, desse ciclo vicioso, né, do ópio. E assim, é muito triste, né, você pensar nisso, que as pessoas não têm como sair em outras, não tem outras opções, né, de diversificação econômica na região, né. Eu tô falando muito do Myanmar, mas é também por isso que eu coloquei no título Myanmar, porque o foco das drogas, né, é no Myanmar, né. Atualmente o Myanmar ele passou o Afeganistão em produção de ópio, né. Hoje é o país que mais produz ópio no mundo, e se juntando, e colocando o Triângulo Dourado no topo. Por mais que eu coloque que a produção de ópio está em baixa, e realmente está em baixa, de acordo com o gráfico da Unodoc, olha, em comparação com 2023 e 2024, tem a queda da produção. O governo do Afeganistão, né, depois que o Talibã tomou o poder, né, e começou a centralizar mais ainda as suas decisões, baniu a produção de ópio no país. Então, está tendo essa perseguição, né? É o que nós acreditamos, né? Pode ser também, né, já que os dados da Unodoc são cedidos pelos governos oficiais, né, em algumas instâncias, pode ser que o governo pode estar maquiando alguma coisa, enfim. Mas o fato é que, pelos dados da Unodoc, a plantação de ópio no Afeganistão está caindo, e no Mianmar teve esse grande aumento em 2023, o que colocou ele na liderança do ranking, mas em 2024 caiu, né, em quilo por hectare, né. Os estados com maior produção são o estado de Shan, conforme eu estou mostrando aqui agora. O estado de Shan, no total, eles dividem o estado de Shan, né, no South, East e North, né, Shan. O East Shan teve um aumento de 10%, enquanto os outros tiveram uma redução de 9% e de 4%, respectivamente, totalizando uma média redução de 4% no estado de Shan. O estado de Kachin, que é o outro estado que também tem ênfase na produção de ópio, tem uma redução de 10%. O estado de Xin, um aumento de 18%, e o estado de Kayah, de 8%. No total, o Myanmar apresentou uma redução de 4% nos hectares de produção de ópio na região, tá bom? Isso também mostra aqui, né, nas porcentagens, o South Shan corresponde a 46% da produção de ópio no Myanmar, o North Shan 22%, East Shan 20%, Xin e Kayah 3% e Kachin 9%. Ok? Não só há o crescimento das drogas vindas da heroína, do ópio, perdão, como a heroína e afins. Nós temos também as drogas sintéticas, que são drogas que não são produzidas de forma natural. E quando eu digo de forma natural, é que a matéria-prima dela é natural, como a heroína que vem do ópio, tá? Elas são feitas por meio de produtos químicos e tal. E a região também vem ganhando destaque nisso, gente. É muito impressionante como o Triângulo Dourado vem diversificando a sua economia, né, os cartéis criminosos. E essas produção de drogas sintéticas, especialmente da metanfetamina, como eu estou mostrando para vocês, ela tá muito associada aos cartéis internacionais, tá bom? Então, percebam que no gráfico, em 2022, esse documento da Unodoc, tá, pessoal? Em 2022, 91% da produção era 91,4% da produção era do Sudeste Asiático. Foi apreendido neste ano cerca de 150 mil quilos de metanfetamina. Em 2023, nós temos um boom muito grande, né, indo para mais ou menos 190 mil, e uma diminuição na porcentagem da participação em comparação
ao leste asiático, né, ao East Asia, né? É importante a gente dizer que, para quem não está, né, vendo o slide, a produção ela aumentou no Sudeste Asiático, mas também aumentou em outra região da Ásia. Então é importante destacar isso também. Aqui nós temos as quantidades de metanfetamina apreendido no Sudeste Asiático. Muita na Tailândia, como posso perceber. Vou dar destaque aqui ao Triângulo Dourado. Como podemos perceber, muita apreensão na Tailândia, aumentou cerca de 45%. No Mianmar, a apreensão aumentou cerca de 5%. No Laos, caiu. E a China continua, né, aqui crescendo a 54%, tá, na produção. Nós vemos, né, que a maioria dos quilos foram apreendidos na Tailândia, cerca de 84 milhões de quilos, 84 mil quilos, né? 84 mil quilos apreendidos na Tailândia, seguido pelo Mianmar, 41 mil quilos de metanfetamina. Isso mostra, né, que essa região aqui do Triângulo Dourado, gente, ela realmente tem um foco muito grande, né, na comercialização de drogas sintéticas, né? E isso se dá a diversos motivos, né? E principalmente ao tráfico de drogas internacional. O tráfico de drogas internacional, eu não falo só de cartéis presentes na Ásia, tá? Eu falo de cartéis até africanos. O Pierre Chalvy, ele fala muito sobre isso, ele estuda muito essa questão. E ele fala, especialmente, que tem cartéis que levam até para a África. Então, cartéis nigerianos que vão a Bangkok e a portos internacionais no Sudeste Asiático para pegar as drogas lá e levar para a África. Então, é muita coisa, né, que muitos cartéis, muita influência desses cartéis, é uma atração para os cartéis. E por que esses cartéis são tão interessados na droga do Triângulo Dourado? Simples. Qualidade, tem uma qualidade muito grande nas drogas sintéticas, na heroína. Drogas sintéticas em especial, né, especialmente porque a China produz muitos materiais, né, é um país bem industrializado, então meio que exporta para o Myanmar, para a Tailândia, para o Laos, né, para produzirem, né, esses materiais, né, os cartéis da China, a baixo custo. Então nós temos um baixo custo na produção. O que leva a um baixo custo na produção é um baixo preço. E um preço que fica mais baixo ainda pela questão cambial. As moedas asiáticas estão muito desvalorizadas perante o dólar. Então, já que as produções são feitas todas nas moedas locais, quando os cartéis vão comprar em dólar, eles cobram por um preço muito abaixo que comprariam, por exemplo, na América Latina, né? E os cartéis internacionais, né, eles têm certa facilidade no apoio logístico. Então, eles vão e atuam na região como querem, no sentido do apoio logístico. Então, eles viram para cartéis locais e falam: olha, nós vamos ajudar você a sair aqui da Tailândia e chegar no porto da Tailândia. Nós ajudamos você sem problemas. Então, parcerias são feitas e eles ajudam, tá? Os cartéis internacionais, né, também têm rotas para atuar, né? Eu já destaquei aqui os portos tailandeses, mas também nós temos as rotas terrestres, destacando aqui especialmente de Bangladesh, tá? Que faz fronteira com o Myanmar aqui. O Bangladesh está tendo muitos casos de drogas sintéticas, né? Mais ainda daquelas sem ser a metanfetamina, mas outros nomes que eu não que eu não me recordo agora, mas que vem dando muito problema, né? O Chalvier, ele descreve essas rotas, tá? Ele tem uma obra chamada Atlas of Triangle Dourado, né? O Golden Triangle, perdão. Então, Atlas of Golden Triangle, ele faz essa obra e lá ele mostra mapas e mapas de onde os cartéis jogam as drogas para fora da região. Uma coisa muito legal, uma obra muito legal. E ele acaba discutindo essa questão aí das rotas terrestres. Então, a produção aqui no Triângulo Dourado vai para a Tailândia terrestre, pode até descer pela Malásia e sair para o porto da Malásia. Ou ele pode sair para o porto da Tailândia. Não só isso, ele pega também sentido terrestre da China. Então aí é a rota que eu chamo aqui de Hong Kong, Taiwan. Por quê? Vai passando pela China, chega nos portos de Hong Kong, e daí de Hong Kong vai para o mundo, ou para Taiwan, de Taiwan vai para o mundo, né? Ou sobe a China, vai subir na China, vai para a Mongólia, vai para a Rússia, né? Ou vai para algum barco que pode até ir para a Coreia Popular, né? Na Coreia do Norte, né? Existe uma preocupação governamental muito grande com relação à chegada por meio de navios internacionais, né? Na Coreia do Sul também, no Japão também. Então, a partir daí, ele vai pegando um caráter internacional, né?
Acredito que falei, né, das rotas já mais importantes destacadas. Aqui está um mapa, qualidade meio baixa, né? Ele vem desse livro que eu falei, do Atlas of Golden Triangle, do Chalvi, tá? Então, repare bem nas setas, né? Sai da produção aqui no Mianmar, mais ou menos, olha, onde está destacado de verdinho, olha, vai passando, vai para a China, vai passando, Hong Kong, como descreve o nome, Hong Kong ou Shanghai. Ou sai diretamente de Bangkok e vai para o Japão, Estados Unidos e Austrália. Ou sai para o Yangon, e de Yangon vai para a Europa, para a África. Ou sai de rota terrestre, a rota terrestre vai para Nova Delhi, de Nova Delhi incorpora para o Paquistão e aí entra no Crescente Dourado e a rota do Crescente Dourado liga com os Balcãs e afins. É uma questão bem né, diferente, né? Apesar não, além de ter o rio Mekong aqui. Então o rio Mekong ele acaba que facilita o transporte de drogas pelo pelo Sudeste Asiático inteiro, né? Já que corta desde o Tibete até a pontinha né, aqui do Vietnã, deságua né, no Mar do Sul da China. Então o tráfico de drogas está muito incluído nessa região, né? E o que os governos fazem, né, para erradicar essas drogas, né? Igual ressaltei anteriormente, o Mianmar não está tendo muitas políticas públicas para isso, não tem como, né, no cenário de guerra. O Laos é um país mais pobre, então ele recorre a apoios internacionais, né? Então, meio que o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, ele faz um projeto muito legal no Laos, né? Ele pega o ópio e vai em comunidades que produzem o ópio e troca o ópio por arroz, troca o ópio por café, que tem um valor agregado meio parecido, né? Então ele vai trocando ali, né, fazendo essa substituição, né, da matéria-prima na região, facilitando, né? É uma transição econômica com responsabilidade social, né? Chegar a falar, olha, nunca mais produzam ópio. E aí a pessoa não tem para onde fugir, para onde correr, né? Falar, poxa, acabou com a minha principal fonte de renda, o que eu vou fazer? Então, tem essa responsabilidade social. E a Tailândia, ela pegou a região e transformou numa região de hiking, né, de turismo, para não só aumentar o policiamento na região, mas para levar mais pessoas para a região, para mudar né, o tópico, né? Falar, poxa, Triângulo Dourado, crime? Não, gente, a gente tem belezas naturais, tem montanhas aqui, vamos ganhar dinheiro de forma honesta aqui também. Então, a Tailândia destinou mais para isso. Apesar de que a Tailândia também é muito vítima de drogas sintéticas, enfim. Saindo das drogas, não só as drogas que estão ganhando relevância. O Triângulo Dourado recentemente virou matéria na Record, no Fantástico. Não sei se alguém chegou a ver as reportagens, inclusive o post do Walter do Mente Mundo, indignadíssimo com a Record por falar que o Triângulo Dourado era Tailândia, Vietnã, Myanmar e Laos, e até chegar a incluir o Camboja no meio, fazendo tudo errado. Falaram tudo errado ali, erraram. Bastasse só ler o que o Walter já produziu, já falou né, sobre o Triângulo Dourado, que é um erro básico, né? Falta de pesquisa. E o Triângulo Dourado ele é uma atração para crimes transnacionais. Por quê? Porque a região ela é repleta de zonas econômicas especiais. Né? A gente fala isso, por exemplo, no Laos, perdão. Nós até confundi com o Vietnã aqui falando da Record. Mas no Laos nós temos uma zona econômica especial, no Triângulo Dourado, na Tríplice Fronteira, e lá virou um amp de cassino, sabe, gente? São muitos cassinos chineses que tem na região e cassinos que estão relacionados também com clube de futebol, com apostas esportivas, perdão, né? E essa questão das apostas esportivas acaba com o esporte, né? Manipulações e jogos, né? Eu vou até sair um pouco do tema para falar um pouco sobre disso. Muita manipulação nos jogos, muita lavagem de dinheiro envolvendo clube de futebol, né, e afins. E essa prática, ela não tem só no Sudeste Asiático, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês agora que os cassinos esportivos no futebol está ganhando destaque, tá? Em diversas competições, tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, no Brasil, no Brasileirão Série A. Dos 20 clubes da Série A, 18 tem patrocínio de casa de apostas. 95% mais ou menos. Na Premier League, que é o campeonato mais conhecido né, do mundo hoje em dia, na Inglaterra, né?
55% dos clubes, né, tem casas de apostas, tá? Como seus patrocinadores, né? No Super Mundial que nós vamos ter agora da FIFA, né? Cerca de um quarto dos clubes, né, como pode ver aqui o gráfico, tem relação com casas de apostas sendo seu patrocínio master. Então, gente, é uma questão muito delicada a influência dos cassinos, né, em crimes cibernéticos. E por isso que eu precisava fazer essa conexão com o futebol e com crimes transacionais. Porque muitas casas de apostas, não estou dizendo que as casas de apostas que patrocinam o Galo, que é meu time, o Botafogo, o Boca Juniors, a Juventus, o Fulham na Inglaterra, não estou dizendo que eles estão cometendo crimes no Mianmar. Estou dizendo que é uma rede que cresce muito e que a gente tem que ter muito cuidado para ver onde a gente está apostando, onde a gente está jogando. E essas casas de apostas, elas estão nesses cassinos, né, no Mianmar e fazem parte do que nós chamamos de crimes cibernéticos e de pig butchering, né? O que é pig butchering ou abatedouro, né, abatimento, né, de porcos e tal, numa tradução um pouco mais literal, né? Seria justamente diversas pessoas de telemarketing sendo contratadas ou traficadas, isso já vou falar agora mais pra frente, né? Essas pessoas ficam em trabalho na região e ficam ligando, incomodando, fazendo propaganda, anúncios online, spamando no seu chat, né, do WhatsApp, de outras redes sociais. Olha, invista na minha casa de aposta, olha só. A odd, por exemplo, se o Atlético ganhar do Flamengo amanhã, olha só como tá alta. Então, vai investindo, entendeu? Vai ligando, fazendo telemarketing. É relato de turistas na região que não suportam visitar a região e recebem ligações o dia inteiro de propagandas de crimes cibernéticos, né? E falando em específico agora do Big Butchering, dessa abatedouro, né, de abater, né, os porcos, né, é você criar um chat fake com alguma pessoa rica ou alguma coisa do tipo e conversar com essa pessoa, né, seduzindo ela e afins e ficar falando, olha, me manda tal hoje, investe na minha criptomoeda, olha só como é que o valor é baixo. E aí a pessoa vai, investe, sei lá, $2.000 na criptomoeda e o valor da criptomoeda vai e sobe gigantescamente, né, um efeito meio que natural do mercado financeiro, muita gente investiu, subiu, e aí o cara vira e fala, opa, peraí, subiu, então amanhã eu vou jogar $100.000 aí. Aí vai e joga $100.000 lá. E a pessoa vai conversando e convencendo ela a jogar mais dinheiro. E cada vez mais que vai jogando dinheiro, passa um determinado tempo que vai acumulando muita grana investida na criptomoeda, e do nada a criptomoeda some. Então, basicamente isso que é o crime de pig butchering, né? O apelido, né? Justamente ir alimentando, né? Engordando o porco para depois abater. Literalmente essa a expressão, por isso que tem esse nome. Porque vai alimentando o cara falando, olha, investe na criptomoeda, me manda dinheiro para investir na criptomoeda, olha como que ela tá valorizando, mandando cada vez mais, e depois ela some. Não existe a criptomoeda. É para lavagem, né? E por que que o tráfico humano, que eu citei anteriormente, tem relação com o crime cibernético? Porque muitas pessoas estão sendo traficadas, não só na região do Triângulo Dourado, mas mais ao sul do Mianmar, ao sul da Tailândia, e levados para lugares no Mianmar para serem essas pessoas que fazem essas fraudes. Então, eu vou citar aqui os casos dos brasileiros no Mianmar. Eles viajavam na Tailândia, eles foram atraídos por uma oferta de emprego, chegando lá, eles foram sequestrados e levados para o Myanmar. E lá fizeram um trabalho escravo. Então, toda a rede de crimes, a coisa mais importante é isso. Toda a rede de crimes, ela meio que está conectada, né? Então, para chegar num crime, para chegar num crime, tu vai precisar cometer outro. E assim vai sendo. Vai criando toda uma rede, né? Os cartéis internacionais que têm interesse nas drogas, por exemplo, percebem também um mercado muito grande dos cassinos na região e aí pensam, a gente precisa de pessoas para trabalhar, para ganhar $8 por mês. Ah, trafica humano, engana humano, né? Coloca um anúncio de emprego no LinkedIn e fala, olha, entrevista no dia tal, vai fazer a entrevista normal, depois fala, olha, agora a entrevista é presencial, vem no lugar tal que a gente vai te levar, ou eu te busco na porta da sua casa. E aí você é traficado, você é levado para outro lugar onde você não conhece e tal.
O caso dos brasileiros no Myanmar é um reflexo disso. Os brasileiros eles foram levados para o KK Park, que é uma região que fica no estado de Karen, lá no Myanmar, estado de Kirin, Karen, enfim. É, eles são levados para lá e muita gente cobra o Itamaraty por isso. Eu acho muito triste as pessoas não entenderem isso, né? A função do internacionalista, né, de quem faz relações internacionais, do jornalista, é chegar e virar falar: olha, o Itamaraty não conseguia fazer nada sobre esses casos, porque a região onde ele estava é uma região que o governo central do Myanmar não tem controle, é um lugar onde grupos étnicos e criminosos governam, então não tem como o governo do Myanmar entrar, nós não temos contato com o grupo étnico que vive lá, então a gente não pode entrar na região, a gente não consegue. O Myanmar só conseguiu. A última vez que o Taj Mahal entrou na região foi em 2018, né? Então é muito complicado para o Itamaraty agir na região. E eu não vejo os internacionalistas ou políticos até jornalistas internacionais falando sobre isso. Pelo contrário, só falando mal do Itamaraty, que o Itamaraty não deu apoio suficiente. Cara, o Myanmar não consegue entrar na região. O exército do Myanmar não consegue. Um lugar que é controlado por grupos étnicos, guerrilheiros e rebeldes. Não é à toa que quem salva os brasileiros e outros mais 100 é, pessoas de outras 100 nacionalidades, é inclusive algo que tem que ser destacado, não é só o Itamaraty, né? Tinham alemãos, tinham australianos, tinham americanos, tinham pessoas da África na região. Não é só o Itamaraty que não conseguiu entrar na região. Outras embaixadas também não conseguiam, né? Então, é importante a gente ressaltar essa questão dos brasileiros, né? Como que a guerra do Myanmar está impactando muito. E aí fazendo a ponte, né, que era a ideia inicial do seminário, da palestra, de falar um pouco sobre essa ponte com a guerra civil do Myanmar. Basicamente é essa, a dificuldade na instalação de políticas públicas, a dificuldade de organizações internacionais e de governos estrangeiros ajudarem na questão do Myanmar, na questão dos crimes cibernéticos, é algo muito complicado. Né? A Tailândia, por exemplo, cedia energia para a região do KK Park. Não porque ela quer corroborar com o crime, porque é uma região de zona exclusiva econômica e é uma região onde pessoas precisam de energia elétrica e o governo do Myanmar não consegue ceder energia elétrica para a região. E a Tailândia cedia. E agora, como vocês podem, quem leu Asia News viu, a Tailândia cortou o acesso, porque estava sendo usado por organizações criminosas. Então, é algo muito mais, é algo muito maior do que só um governo entrar na região, conversar com a embaixada do Myanmar e estar resolvido. Não, é algo muito pior, né? E o outro crime que eu queria ressaltar é justamente a lavagem de dinheiro, né? Todo esse esquema que eu acabei de falar com vocês, caso de aposta, crime cibernético, fraude, tudo lavagem de dinheiro, tudo laundering, né? Ou washing, né? Igual aquela série que nós temos na Netflix, a Ozark, né? Fala muito sobre lavagem de dinheiro, né? Laundering money, washing money, ou afim do que querem chamar. Tudo isso é lavagem de dinheiro e fica concentrado na mão não só de alguns grupos, né, que precisam desse dinheiro para financiar a sua guerra civil, mas de chefões do crime, sabe? E as casas de apostas, elas são majoritariamente chinesas, né? Por mais que elas estão no território do Laos ou do Myanmar ou da Tailândia, elas são governadas por empresários, por criminosos chineses. É importante a gente diferenciar isso, tá bom? Mas enfim, o que a ASEAN ou organizações internacionais conseguem fazer? Para a gente entender, a gente tem que entender primeiramente o modus operandi da associação. Como é que a ASEAN se comporta e se preocupa com isso? Pessoal, o Sudeste Asiático, todo mundo sabe, foi colonizado por diversas nações. Então, os estados ali não aceitam uma interferência externa, uma interferência de uma organização internacional, a não ser que seja por pedido deles, né? Então, um governo de Brunei, um governo do. Pega um governo colonizado, um governo do Myanmar, um governo do Camboja, ou do Laos, ou do Vietnã, não vai aceitar que existe uma organização internacional governada por outros países. Os governos eles não são obrigados a fazer uma. Como pode dizer? Não são obrigados a fazer essas políticas, ou senão vocês vão sair da ASEAN, não sei o quê. Não, eles não. A ASEAN não pode fazer isso, não existe organização internacional vinculante, igual eu ressaltei. É somente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem esse poder, né?
Mas eu digo de medidas que incentivem os estados a fazerem isso, entendem? Então, falta essa centralidade. Falta a ASEAN virar e falar: olha, todos vocês têm que fazer isso, porque eu vou dar tal incentivo, vou fazer isso, isso, isso com vocês. Falta esse contato, né? Falta isso que a União Europeia também faz. E aí, agora eu peço licença para vocês para falar, por exemplo, que eu detesto que façam comparação com a União Europeia, porque são duas sociedades completamente diferentes. Então, eu sou uma das pessoas mais críticas, o Walter sabe disso. E se vocês escutaram o meu podcast sobre o Triângulo Dourado, eu falo também disso. Para mim é um absurdo chegar um ocidental como nós aqui, né? Até por mais, né, que eu discorde, né, de me chamarmos de ocidental, mas falo no quesito mais europeu, né, e afins. Vamos supor, um norte-americano, ou um europeu, ou nós da América Latina que nunca pisamos no Sudeste Asiático, não entendemos direito o sentimento deles. Comparar, falar, olha como a União Europeia faz isso, olha só como a União Europeia é melhor por isso. Não. Mas também é inevitável, né, a gente ter comparações sobre, por exemplo, o sistema jurídico. A União Europeia tem um sistema jurídico para crimes internacionais. Então, crimes transnacionais são julgados pela Comissão Europeia, pela Comissão de Justiça Europeia, da União Europeia. Na ASEAN acontece um crime transnacional, por exemplo, eles pegam um traficante ultra importante e tal. Vamos supor, a Indonésia vai e pega um traficante de drogas, muito importante. Vai ser julgado na lei da Indonésia. Não vai ser julgado nas leis da ASEAN, né? Porque os países da ASEAN acham que isso é uma afronta à soberania nacional deles. E, de certa forma, eles estão certos, né? Então, são essas as críticas à ASEAN, e isso dificulta muito a ação da ASEAN nas políticas a respeito de crimes transnacionais. Essas são as questões complexas por trás disso. Não só as questões complexas, a relação a. Existem em relação a isso, com relação a questões jurídicas e afins, temos também muito da questão social, né? Guerra civil no Mianmar, com diversos grupos étnicos, né, que supostamente controlam ópio, não tem como estados chegarem na região. Todas essas questões dificultam a atuação da ASEAN, né? E a ASEAN parte para esse modus operandi de fóruns, de ações bilaterais e afins, né? E multilaterais. Tem a ASEANAPOL, que é a Interpol da ASEAN, que juntam as polícias, as agências de inteligência de todos os países e fazem fóruns anuais sobre isso. Alto escalão da ASEAN sobre questões de drogas, que basicamente é a mesma coisa da reunião ministerial da ASEAN sobre crime internacional, que se reúnem pessoas todo ano para discutir sobre a questão de drogas. Mas aí fica a critério do país, se vai querer fazer ou não fazer a política. Pode ficar decidido o que for na reunião. O Myanmar pode virar e falar: eu não vou fazer isso porque eu não consigo. A Tailândia pode falar: não, eu não vou fazer. O Laos pode falar: eu não vou fazer. Não tem um incentivo, não tem uma obrigatoriedade. Então, meio que a ASEAN fica meio perdida nisso daí. E era isso que nós queríamos fazer: falar sobre a ASEAN nesse quesito. No mais, era isso que eu preparei para vocês. Nós temos aqui, eu deixei na tela aí o QR Code para quem quiser se inscrever no ASEAN News. Toda semana aí recebendo o newsletter semanal aí sobre as notícias do Sudeste Asiático, todo sábado, 7h50. As redes sociais do Mente Mundo também aí, o projeto do Walter, e também a minha rede social aí, quem quiser me seguir, bater um papinho sobre essa questão das drogas e afins. Ficou assim o seminário, espero que tenham gostado. Não só da temática, mas também da apresentação. Espero que não tenha ficado confuso. Muito obrigado. Obrigado demais, João. Muito, muito bom, cara. Obrigado. Todo mundo aqui é fã de Ozark, pelo jeito. A Raíssa comentou, eu adoro essa série. Adoro. Ozark é fantástico, fantástico. Maravilha. Raíssa, você tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Se você quiser começar e postar aí no chat, fica à vontade. Vou ler o que ela falou para quem está só ouvindo, tá? Ela falou: boa apresentação, não tenho perguntas. Para mim, a Guerra do Mianmar é bem recente, não conheço muito bem o contexto. Estou aprendendo com vocês. Todos nós estamos aprendendo com a Guerra do Mianmar, né? Porque ela tá mudando a todo momento. É insano acompanhar essa guerra, cara. É muito complexo. Eu não. Por mais que eu fiz o episódio do Mianmar para o Mente Mundo, não sei se vocês repararam, eu fiquei lendo quase o tempo inteiro, porque eu tenho muito medo de falar
Uhum. sobre a Guerra Civil do Myanmar, porque não é um conflito, sei lá, de você explicar, por exemplo, a Guerra da Coreia em curso, Uhum. tipo, entre 50 e 53. Não Uhum. é a mesma coisa, sabe? É um conflito que dura de 48 até agora. Então é Exato, muita tá coisa, é 70 muito anos tá líder, rolando, de é certa muita forma. coisa, e é colonização em cima, é Rohingya perseguido, então é muita Aham. coisa. Eu não me arrisco para falar nem um pouco Até quem são os da Guerra atores Civil. da guerra, né, as partes É difícil de beligerantes, não falar, existe oficialidade para você falar, ó, esse povo aqui ou aquele é, povo ali pode ser considerado um ator. Nem sempre pô, assim. não, nem Insano, sempre é. insano, cara. Porque aí você vai e fala de um grupo específico, aí depois você descobre que o grupo tá rachado, e aí o grupo tem outras coisas, então, muito Uhum. complicado. Não, isso eu quero perguntar até na segunda questão que eu tenho para pôr. Posso fazer a primeira? Pode, por favor, fica à vontade. A discussão mais relevante a nível de política pública interna quando o assunto é tráfico de drogas é a questão da guerra às drogas. Como cada país controla a distribuição, em primeiro lugar, e também o Uhum, uso. Né? E acho que é uma característica geral do Sudeste Asiático, e boa parte da Ásia, no fundo, é ser uhum. muito estrita nesse sentido. Certo? E no slide, acho que é o slide 10 que tem o mapa 2, você tinha colocado Deixa eu as ver. estatísticas de methamphetamine seizures, é tipo, Aham, quanto que a Sears, aham. polícia pegou, né? Vamos dizer, Aprendeu, sim, apreendeu sim. em Uhum, diferentes campanhas. Isso está uhum, falando do ano 2022 a 23. E tem duas estatísticas, uma eu até entendo, quando nas Filipinas teve menos 45% em relação ao período anterior. Né? uhum. 30 Ah, de esse mapa junho, o aqui, né? Duterte saiu. Aham. Basicamente, o Duterte que acaba tá indo para a AI agora deve estar lá se preparando para um julgamento pelo os Sim, depois da crimes guerra às drogas, aham. os crimes horrendos que ele propagou contra usuários de drogas, né? Dá até Contra para inocentes. entender, realmente, ele cai, muda a política interna, né? Isso afeta Uhum, também a gente pensar como que o Sudeste Asiático lida com políticas internas. Depende da administração, que é muito louco, né? Pensar como é instável também dentro de cada país, é complexo lidar com esse fenômeno. uhum, Mas tem um dado, cara, que o Taiwan abaixar 30%. uhum, Né, eu entendo assim, essa é a época do governo Tsai Ing-wen, é um novo partido, o DPP, em relação ao Kuomintang, é um partido muito menos linha dura em relação a questões como essa, né? uhum, Como o uso de drogas. E eu lembro que em 2022 a Tsai Ing-wen, então presidenta, tinha sugerido discutir o uso de maconha medicinal naquela medicinal, sim. sociedade que é extremamente conservadora Conservador. e não deu em nada. Ela não conseguiu passar essa pauta para frente, né, apesar dos esforços. Uhum. E você tem alguma explicação por que que isso aconteceu em Taiwan? Putz, em Taiwan eu realmente vou ficar te devendo. Realmente eu Uhum, não consigo imaginar alguma coisa assim. O que eu posso falar mais por cima é que quando a gente fala de apreensão de drogas, a gente não tá só falando de, ai, produziu mais, então aprendeu mais. uhum, É claro que essa relação pode coexistir. uhum, Só que também existe uma outra interpretação. Uma interpretação de quê? Aprendeu mais, fiscalizou mais, uhum, se yeah, descobriu mais, certo. entendeu? Vou até citar o Orzak aqui, né? Primeiro episódio, o Rios pergunta pro Mari assim: a mulher roubou no supermercado do meu pai US$ 35, meu pai viu. O que que você faria se fosse meu pai? O Mari vira pra ele e fala: olha, eu demitiria ela porque não foi a primeira vez que ela roubou, foi a primeira vez que ela foi pega roubando. Uhum, Então é nessa perspectiva de pensamento que eu costumo trabalhar no sentido da questão da apreensão de drogas. Pode uhum, ser que aumentou, pode ser, mas também pode ser que a fiscalização também aumentou. Então pode ser que a fiscalização diminuiu, ou pode ser também que o mercado do tráfico internacional pode ter chegado por menos na região, uhum, né? Tem diversos segmentos, né, sobre, sobre isso. Eu tenho até um dossiê de Taiwan aqui, deixa eu ver se uhum, eu encontro ele aqui no meu computador nesse momento aqui para ler, só um instante aqui. certo. Que no projeto que eu citei sobre o Minion, né, da PUC, a gente fez diversos dossiês sobre alguns países, né? Uhum. Entre eles a Taiwan, né? Representaram Taiwan. Deixa eu ver, tá aberto. Vou mudar a tela aqui para ver se consegue mudar. Peraí. Vamos ver que a gente fala dele aqui.
Taiwan, tráfico de drogas. Taiwan atualmente adota uma postura de tolerância zero a narcóticos e se aplica a questões domésticas, tanto a postura internacional. Uhum. A postura se deve à tendência de crescimento no uso de substâncias entre jovens da ilha, além do aumento da apreensão de drogas em aeroportos e portos internacionais. Esse documento ele foi feito antes da publicação daquele outro gráfico, tá? Certo. Esse documento foi feito no primeiro semestre de 2024 e essa aplicação, esse dado saiu justamente em cima, tá? Com relação a políticas internas, o Código Penal de Taiwan denomina somente prisões até 6 meses e uma taxa a ser paga para aqueles que forem pegos portando ou usando substâncias. Uhum. Porém, o código também estabelece que os indivíduos que transportam, vendem ou fabricam estão sujeitos a 15 anos de prisão, dependendo da substância contrabandeada. Taiwan é uma rota e destino de diversas substâncias, tendo em vista sua posição geográfica e também os cartéis taiwaneses. Então, pode ser que cartéis mudaram a rota, pode ser que preferiram, igual eu falei, tem Hong Kong e Shanghai saindo de lá, tem Sim. muitas coisas. Os cartéis chamam atenção devido à sua presença na produção de drogas sintéticas do Triângulo Dourado. Ademais, com relação ao Triângulo Dourado, Taiwan possui uma longeva relação com a região, falando, né, aí do Kuomintang, e a maioria das drogas apreendidas na região são conta do Triângulo Dourado. Entre janeiro e agosto de 23 foram apreendidas cerca de 1,5 toneladas de substâncias em aeroportos internacionais, e a maioria dessas substâncias apreendidas originavam-se do Triângulo Dourado e da América do Norte. E é isso. É a tendência da região, sim. É uma tendência da região. Uhum. Não, eu perguntei isso também porque existe uma dificuldade de estatística, lidar com o assunto de drogas e de sua distribuição. Né? Então, a atuação da polícia em determinado ano ou administração afeta os dados, eles são muito maleáveis. Exatamente. São dados muito fáceis. Sim. Tem poucos órgãos que são organizados o suficiente, como o NODOC, né? Então, aquele artigo que você mandou de nome A Long Walk for Nothing, na página 5 do PDF, ele mostra estatísticas e mostra a Indonésia fora da distribuição. E as Filipinas é um grande hub de distribuição de droga para a Austrália, né? Mas a Indonésia fora, e depois, 2 anos depois, a Indonésia numa posição mó alta, né? Tipo, em 2018. Sim. Eu acho isso curioso, porque a Indonésia é muito linha dura, cara. Eu lembro que no governo Dilma, brasileiros que estavam vindo da Austrália vieram com uma conta. Tem um lá preso, se não me engano, ainda. Eles foram fuzilados. Eu lembro que a Dilma tentou interceder na época, sem papo, assim. Acho que eles pegam pesado mesmo, em todo lugar na Indonésia. Pode falar. Sim, 6 países, desculpa interromper. 6 países da ASEAN, 7, 8, mais ou menos isso, número. Não são todos, mas quase a maioria tem pena de morte para tráfico internacional de drogas. Sem papo, assim, tipo, julgamentos rápidos, sumários, assim, foda-se. Você foi pegar maconha, já era. Sim, já era. Ser fuzilado, né? Na nossa simulação da PUC, nós temos o que nós chamamos de crise. O que é a crise? É algo que acontece, tipo, muito importante, que vai... que os alunos têm que ficar 1 hora debatendo sobre isso e resolver a crise. É um problema que aparece, como se caísse uma bomba nuclear, você tem que resolver. O que a gente vai fazer com o caimento da bomba nuclear? É isso. E a crise do nosso comitê foi justamente isso. Um artista sul-coreano, do BTS, chegou na Indonésia, nós inventamos a história, né? Com drogas vindo do Triângulo Dourado. Ele estava numa turnê na Tailândia e foi para a Indonésia. E aí, a discussão dos meninos foi muito interessante, porque eles procuraram tratados de extradição, olha que interessante, entre Coreia do Sul e Indonésia, sobre essa questão de pena de morte. E os Estados, eles têm que se precaver com isso. A Coreia do Sul, ele se precaveu a isso, né? Ele tem um tratado de extradição. Achou alguém aí? Por favor, manda ele direto para cá. É um tratado que eles têm com a Indonésia. Né? E isso é um cuidado que a ASEAN não tem. Porque medo de interferir na soberania nacional dos países. Até para se proteger, são países jovens, né? O grande problema histórico deles foi todo mundo se interferindo no que eles estavam fazendo. Né? Exatamente. Eu acho que é uma autodefesa internacional, de certa forma. Só que afeta negativamente essa questão, né? Que é uma questão societária e humanitária, no fundo. Isso afeta a integração regional muito, né, cara? Afeta muito a integração regional. Não, isso é interessantíssimo, cara. Como uma coisa, né, se balanceia de um lado, só que desestabiliza o outro. Assim. Sim. Eu acho muito interessante. Daí entra a questão, né? 2 países linha dura, pensando em Indonésia e Filipinas. O governo Joko Widodo e agora o Subianto na Indonésia e o governo Duterte
eles foram muito linha duras, o Duterte matou uma porrada dos próprios cidadãos, né? E Cidadãos inocentes até, também era meio arbitrário como tudo que ele fez era político, é. arbitrário, é muito louco. Mas a questão é essa, quando a gente vê resultados, eu estava vendo estatística por causa da sua apresentação, o número de usuários na Indonésia não mudou de fato. Nas Filipinas não mudou de fato, assim, eles não conseguiram resolver de fato, eles conseguiram encher cadeia, basicamente, e matar mais Igual gente. o Bukele aqui no El Salvador, né? É, Que ele tá prendendo todo mundo em cadeia, superlotação de é. cadeias, e as facções criminosas, elas surgem Também, assim, né, olha a história cara? do Brasil, cara, desde o Olha o Comando PCC Vermelho. aí, Carandiru, etc, Sim. né? A gente tem Né, parece que é assim, é uma facções, fórmula velha, mas assim, ao mesmo tempo, o governo de Joko Widodo tem uma coisa muito interessante. É parte da propaganda da retidão dele, né, enquanto ele estava no poder, de colocar: nós somos contra a narcoba, que é a palavra para droga na Indonésia. Então tem tudo quanto é canto, tem um cartaz. Contra a narcoba, denuncie, faça contra isso e isso. tal. Nós somos contra isso, pronto. Porque o E papo é: nós somos pessoas direitas e a Indonésia agora vai ser um país de pessoas direitas. Sabe? Então tem esse moralismo por fundo, mas esses caras absorveram, né, na identidade política deles. E, ao mesmo tempo, os resultados não corroboram que isso é uma medida inteligente, que é gente, muito doido, né? se tu pega a curto prazo, e eu agora tô falando exemplo de El Salvador, né? Aham. O Bukele tem quantos anos no Salvador? Uns 5, 6 anos que ele tá no Salvador, né? Mais ou menos isso. Você pega o resultado a curto prazo, você fica, cara, que política funcional, hein? Assim, isso é um problema que tem entre a população mais sensível à propaganda e afins, né? Uhum. A população no geral, a sociedade civil tem, tipo, de pensar que medidas radicais de direita, entre aspas, não tô Uhum. falando, tô usando o exemplo do Bukele como exemplo, falando de direita, mas pode se aplicar algumas medidas, né, também radicais de ditaduras, né, de socialistas, né, e afins, né. Sim. Percebe-se que as pessoas têm preferência por essas políticas, né, Uhum. por chegar na hora e vai dar certo. Então, tipo, pô, 5, 6 anos, cara, sucesso, show. Uhum. Só que eles não estão nem aí para o longo prazo. E essa é uma dificuldade que tem, inclusive, da esquerda do Brasil, de mostrar um projeto a curto prazo. Falar, olha, Exato. a De longo prazo segurança nós em vamos. geral. Ah, É um problema, um tabu na esquerda. sim. Porque as medidas que. Medidas que a maioria das pessoas pensam é: vou investir na educação. Mas, pô, educação é algo geracional. Será que Uhum. um país que mais mata LGBT, o país que rouba, você não consegue andar com o seu telefone aqui na rua que tá roubado, Uhum. entendeu? Será que a população tá importando, tipo, aguenta esperar uma geração, Sim. né? Então essa pauta do moralismo ele é muito importante nesses países que tem essa Uhum. criminalidade alta, né? E aí eu acho que a Filipinas, especialmente as Filipinas, encaixa nisso, né? É. O discurso que o Duterte dá sobre o Hitler até, falando que algumas políticas do Hitler merecem ser vistas com outros olhos, aquilo ali é brutal, e as pessoas aplaudem, porque acham que precisam de políticas radicais em pouco tempo, entendeu? Uhum. Ele tá Então é indo uma de coisa. cabeça erguida pra Haia. Ele foi preso, É, ele falou: você se arrepende de ser foi. fez, eu mataria mais. Mas Eu mataria mais. odeio Não, Noia, é o papo dele. é, a frase dele, inclusive a gente colocou no Asia News essa frase, né? Você Uhum. que falou que lê regularmente eu não sei que crime que eu cometi. De É, forma foda. cínica, sabe? É muito Né? complexa a discussão Não, do. é uma questão insana, assim, porque justamente ela não se pauta em efetividade de política pública. Uhum, E é isso que eu queria emendar uma pergunta. A gente está falando da ASEAN como um bloco que pensa junto também, e a ASEAN uhum, é também isso, não é só um bloco de facilitação de comércio. A ASEAN é herdeira da Conferência de Bandung, sim. que foi essa coisa, nós somos países não alinhados a essa zona que está o resto do mundo, A que é a Guerra Guerra Fria Fria, a gente vai ser um organismo pensante também. Eu estava checando, eu estou pesquisando sobre a Conferência de Bandung, que um dia eu quero fazer uma apresentação para o Sastra, e eu estava vendo que o UNU, né, um dos líderes da Revolução e da Independência de Mianmar, na época, Uhum, falou lá. E o UNU está num contexto, então, de Burma ainda, né, antes de Mianmar, nos anos 50, em que o tráfico de drogas está com tudo no mundo, os Estados Unidos está recebendo heroína a rodo, né, sim. vem dessa região que você tratou. Só que Uhum, o próprio UNU, uma vez que ele entra no poder, ele tinha uma dificuldade imensa já de penetrar esses territórios que não eram separatistas,
por causa de geografia, em partes, e porque eram povos que às vezes não reconheciam governos, né? E ele expressa isso na conferência de Bandung, embora não seja a pauta. Isso eu acho muito interessante. Tem nas falas dele, É fala, um isso. dia a gente tem que se unir, gente, para pensar em tráfico de drogas. Vamos fazer isso um dia? Você fala, vamos anotar aqui que tem uma pauta. E é uma pauta super vaga, só que ela tá lá. Quem assinou? Sukarno, UNU, todo mundo que estava presente, sabe? E é interessante como é um problema sem fim para Mianmar, né? Em partes por causa de Sim. geografia, e em partes por outra questão, cara. Você mencionou os povos e as etnias que estão traficando ópio. Os Wa, que eram originalmente do sul da China, mas eles foram migrando muito, Sim. eles Que ficou na traficavam região do ópio. Shan, sim. Eles traficavam ópio desde a dinastia Qin para a China Central. Isso é 1700 para trás. É. É Não, e que a gente prática deles ressaltou. plantar ópio nas montanhas e vender para E quem que a quer. gente ressaltou aqui, chegou lá por meio de escambo no governo do Kublai, né? É velho, Ou seja, lá em 1200, século o Black XIII. é verdade. Sim. E assim, o governo e o Wa, né, os povos de Wa, né, que tem esse costume afins, né, é proibido no estado de Wa, não sei se você sabe. Não O sabia. estado de Wa, que é o estado dos Uás, né, que é pertencente ao Exército Unido do estado de Uá e afins, né, que é uma espécie de governo separatista que tem autonomia, né, é aquela autonomia do governo de Myanmar. Você tem autonomia para fazer o que você quiser, mas você tem que reconhecer que eu sou o governo federativo maior. É aquele papo que tem, né, foi feito no cessar-fogo, acho que 2011 ou 2007, algo do tipo, foi assinado 2008, entre essa época, e o estado de Uá ele pegou autonomia, e o estado de Uá ele é organizado nos moldes do Politburo, né, chinês, então é o estado socialista. Algumas pessoas do gabinete de relações exteriores à China vão até o estado de Uá também, tem fotos, né, e afins, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão. Eu até pensei em abordar, só que uma vez eu levei desculpa a expressão, mas eu levei um fecho de um professor sobre porque eu fui abordar essa questão do estado de Uá. E tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa do estado de Uá é muito propaganda também, né, cara? É muito americano falando, olha, como é que isso aqui é feito lá no estado de Uá. O estado de Uá é um narco-estado. O estado de Uá é Eles isso. retratam como as Farc, basicamente. É umas Farc, narco-estado de Uá é um narco-estado. Só que às vezes você tem que pensar que não é bem assim. Né? Mas eu sou levemente inclinado a acreditar nisso, porque eles proíbem as drogas, né, dentro do país, né? A população não pode usar. Mas, assim, a região onde que eles estão, né, é a região com mais plantação de ópio. É porque é o que tem mais valor agregado, cara. É, Eles moram nas montanhas, as ópio montanhas. cresce em regiões montanhosas, né? É, Eles não têm agricultura fixa, a agricultura dele é sei lá, de coisas, tubérculos, batata, assim. sim. Eles trocam a maioria, que é a É. coisa mais, sei lá, é cultural antes de tudo. Não, Eles mas é plantam necessário. ópio há mais tempo que americano planta trigo. A questão é essa, sabe? É necessitário e, tipo, Sei lá. a região, até pro ópio, ela é um pouco chata de plantar, porque é um lugar tropical, né, cara? Então é muita chuva, o solo às vezes é muito árido, é muito ruim, e eles mesmo assim conseguem plantar ópio na região, porque é o que cresce mais fácil ali entre os. Você falou, só tubérculo cresce ali, então entre os tubérculos e o ópio vai o ópio, né? É difícil aplicar essa mentalidade de guerra às drogas pós-Nixon numa mentalidade de povos da montanha de Então, Mianmar. Eu acho que são mundos totalmente é, diferentes, né? é muito complicado. E pra gente que é. Eu até citei, né? Nós somos Ocidente e tal. Eu não. Sinceramente, quem tá vendo aqui, eu sou loiro do olho claro, assim, é fácil eu me considerar do Ocidente, né? Mas assim, latino-americano, por exemplo, nós aqui na América Latina, não somos tratados como Oriente, como Ocidente, nós somos tratados como Jamais. Oriente, né? Mas vamos nos incluir nessa parte do Ocidente por causa da propaganda ocidental que tem Ah, aqui. ah, Então a gente que está no nicho ocidental, a gente é o jardim americano, igual muitos dizem, né? uhum. A gente tem muita dificuldade de assimilar isso. Tipo, cara, o povo precisa de droga para sobreviver, velho. Precisa produzir óleo para E sobreviver. é um produto agrícola. É um produto, né? Que povos em volta manifestaram interesse. É meio isso, não sei. É, tem Não tô muito. querendo Era diminuir usado o para estrago que o escambo, ópio faz. O ópio é uma as droga pessoas, desgraçada, cara, sabe? lógico que é, sabe? Mas mesmo assim, sei lá, eles, assim, eles não são afetados moralmente por essa acusação. Vocês
plantam droga e vendem para fora. Eu acho que essa questão não faz sentido nenhum, né, para eles. Como se fosse plantar fumo bem no Rio Grande do Sul, igual a Raíssa falou, Faz exatamente. sentido, né? Faz sentido. Né? Infelizmente, né? E pensando assim, para complicar a questão de Mianmar, a própria junta, ela é famosa por pegar em vilarejos jovens e te forçar, ou eu mato sua família inteira na sua frente, ou você vai para o nosso exército. A junta É, militar de Mianmar tem feito isso tá fazendo isso. desde a deposição da Aung San Suu Kyi, né? A gente sabe Uhum. disso, tem relatos imensos a respeito. E eles usam uma droga chamada Yaba, que é tipo uma metanfetamina alterada. Uhum, sim, é Eles essa aí. entucham na molecada e É eles deixam a isso molecada mesmo. acordada por 3 dias, treinando e aquela lavagem É, cerebral. é essa Eles próprios daí. se alimentam e fabricam droga para se manter, né, naquele regime de paranoia completa. Então, E não só isso, essa droga ela está sendo muito criticada no Bangladesh, tá? Eu citei até aqui, falei, tem uma droga parecida com a metanfetamina, só que eu não tô lembrado o nome, essa daí tá dando muito problema no Bangladesh, tá servindo como uma nova droga e se alastrando e tá vindo de onde? Do Triângulo Dourado, é. tá vindo do Mianmar, né? E, o Saindo do próprio, Mianmar para lá, e né? a própria junta militar de Mianmar É. Ainda sem fabrica falar e também, vende. e sem falar também da crise de fentanil que tá nos Estados Unidos, né? Tem a ver com isso. Com diversos rumores que a China tá jogando fentanil no exército americano, não Uhum. sabe se é verdade, mas tem muita gente que fala sobre isso. Então, é muita, cara, a discussão do tráfico de drogas não é só vão invadir com... Tem um filme, chama Operação Mekong, 2016, que fala das forças chinesas invadindo o Myanmar, Deixa eu região do anotar aqui. Triângulo Dourado, que invade essa região e lá eles vão e desce o pau no cartel. Não é assim que Uhum. funciona, né? Não é só isso que é a guerra às drogas, entendeu? A guerra às drogas, né? Eu vou usar a expressão que o Nixon usava, é uma. Tem que ser. Tem que ser pensado numa questão também de identidade, de norma de valor cultural, entendeu? De prática social, entendeu? Igual até mesmo citei o PNUD fazendo aqueles planos de transição econômica no Laos, né? Substituindo o ópio pelo café, Uhum. entende? Sim. É muito importante que tenha essa preocupação, essa responsabilidade Sim. social, E inteligência entendeu? institucional para fazer isso acontecer também. É o trabalho desses caras, né? Sim, e o texto do Tim, né? Ele dá uma reflexão. Por isso que eu separei o capítulo 3 Uhum. para falar dele. Acabou que eu nem explorei muito, mas é porque eu queria deixar uma interrogação na cabeça de quem leu. Né? Tipo, poxa, tem gente ali que planta ópio não só para viver na guerra civil, só para pegar arma. Tem gente ali que compra ópio porque vale mais que arroz. Tem gente que planta ópio porque só come arroz e, sei lá, arroz, um milho, sei lá, vamos ocidentalizar a comida do Mianmar, né? Vamos falar em termos brasileiros, só como arroz e feijão e quer colocar uma carne, quer colocar um sal a mais, quer colocar uma pimenta, quer reforço. Tem um que tem só um quarto na casa e quer colocar 2 quartos. Assim como tem outros também que infelizmente são viciados. Sim. Ou que não tem condição de comprar remédio, precisam fazer remédios por conta própria. Entendeu? E acabam se viciando no ópio. Sim. Então a gente precisa ter essa responsabilidade social a analisar. Né? É claro que a gente não pode passar pano para cartel, passar pano para Jamais. Se a cara, gente é parado. porque Com igual a gente certeza. comentou, nasce um crime, nasce no tráfico de droga, aí percebe que tem um mercado lucrativo no cibernético, e aí percebe que para ter um mercado lucrativo no cibernético precisa ir para o mercado do tráfico humano, por exemplo. Então é uma rede imensa. Esses daí. E são esses que merecem, né, a lei, né? Não o coitado que tá no interior do vilarejo do Myanmar. Né? Sim. E tem a Não questão tem da nada a fazer. prostituição também, né? Você não mencionou porque é questão de foco, mas que é pesadíssimo na fronteira Laos-Mianmar também. Myanmar, E prostituição. Vietnã também, para ser. As mulheres são as mais afetadas com a Então, produção das se drogas. lascam. A gente tem um texto sobre isso. Eu vou disponibilizar o texto. Se tu pesquisar aí ASEAN Miniono, você vai cair no site da PUC, vai te levar para o site da ASEAN, que é do nosso comitê. Miniono? Miniono, tudo junto. Lá tem um texto que a diretora assistente Akira ela produziu sobre o papel das mulheres no tráfico de drogas. E você consegue aplicar isso. É o grupo mais vitimizado, cara. É o grupo que eles pegam e falam: ó, seu marido tá indo pra produção de droga,
fica aí e é isso, entendeu? É o grupo que às vezes põe para fazer, é o grupo que colocam de escudo humano na frente, é um Tristeza, trem cara. bem. São as que mais sofrem, cara, porque tem aquela ideia da família e tal, né? Uhum. Aqui, ó, criminologia feminista, entendeu? Então, assim, é muito complicado, cara. É muito triste, cara. É. Muito triste. Pensando em solução, a gente fala de várias dificuldades institucionais e internacionais, né, para fazer Uhum. alguma solução ser posta na mesa. Pensando assim, existem pequenos laboratórios e estados como Portugal, Noruega, que se põem como laboratórios de vamos tentar pelo menos de uma forma diferente lidar com isso. Né? A Holanda, né? Uhum. Holanda também, de certa forma, e Portugal tem essa coisa de ter descriminalizado, ter conseguido resultados muito bons, né? Uruguai. Uhum. Em vez de gastar com enfiando gente na cadeia e colhendo os frutos disso, né, para o crime local, eles preferiram gastar em clínica, um hospital. E não é uma questão, vamos passar a mão na cabeça de noia, não. É vamos ser esperto e gastar dinheiro público de forma mais efetiva. E eles colocaram isso para a Uhum. população deles, né? E tiveram resultados interessantes. Resultados imediatos. Claro Não que, assim, imediatos, a longo prazo. não, foi inteligência Uhum. institucional, né, a olhos vistos. Eu acho que todo mundo que observa vê isso. A Noruega, É idem. Mas a questão é, são países pequenos, são geografias totalmente diferentes. Qual é a chance disso se espalhar pelo mundo? Você como internacionalista, você vê que a gente ainda está num momento muito nacional de pensar políticas do tipo, ou existe assim um esforço para pensar um alastramento, primeiro, para a União Europeia ou para a ASEAN, para os grupos em si? O que você diz a respeito? Vamos dividir isso em duas partes. Hum, Vamos dividir o Ocidente e o Oriente. Dividir o Ocidente e o Oriente por quê? Extrema-direita. Por mais que o movimento da extrema-direita não é algo exclusivo no Ocidente, a gente tem figuras de extrema-direita subindo também no Oriente. A gente vê o próprio exemplo do Duterte, né? Vem dessa onda, né? Mas também é muito mais associado à moral cristã e afim. Uma discussão muito mais complexa. A gente tem no Ocidente a extrema-direita crescendo. Crescendo na Argentina, crescendo no Brasil, crescendo nos Estados Unidos, crescendo na Inglaterra, crescendo na Europeia. Comitê, a bancada da extrema-direita na Europeia, no Parlamento Europeu, pegou cadeiras avassaladoras. Então, eu imagino políticas hoje em dia mais nacionalistas. Hoje em dia, no Ocidente, eu imagino que muito desse progressismo vai regredir um pouco, entendeu? Agora, já em Portugal, eu não sei a questão do Chega, mas talvez a Noruega, Holanda e afins, eu acho que as políticas podem até chegar a se manter, entendeu? Mas vão ter algumas radicalizações em alguns quesitos, tá? Na forma como as pessoas, por exemplo, enxergam os usuários, né? É porque são sociedades diferentes. Não tem como eu medir, tipo, virar eu falar, tipo, ai, vai ser um movimento uniforme. Não, são sociedades diferentes. Então, por exemplo, na Holanda, um viciado e tal, algo do tipo, vai ter um apoio muito maior porque a sociedade vai internalizar e atender ele melhor, entendeu? Algo diferente que, por exemplo, no Brasil, com a exceção da extrema-direita, ou nos Estados Unidos, né? A criminalização que tem com os negros e com os viciados em drogas nos Estados Unidos é algo surreal, entendeu? É o país que fala que é o país liberal, não sei o quê. Não, aquilo é uma discriminação imensa, né? Então, é muito complicado, mas eu hoje, pensar em maioria, eu vejo mais políticas mais nacionalistas. O Tarcísio, que deve ser o candidato do mercado, como a Globo já está jogando pra gente, a Globo News jogou essa semana falando que tem aprovação de 68% do mercado, sei lá o quê, ele mesmo fala, se eu ganhar a presidência, eu vou fazer um estado de Bukele aqui também, entendeu? O Bolsonaro mesmo fala que as medidas do Bukele são incríveis, entendeu? O Trump, por mais que tenha as rivalidades e os desgostos com o Bukele, ele tem esses desgostos abertamente, diretamente o gabinete dele fala, as medidas do Bukele para a segurança pública são excelentes. Então essa onda de extrema-direita que está chegando na América e na Europa também, tem esse lado mais extrema-direita. Então eu, como internacionalista em formação, eu tenho uma preocupação muito grande com esse crescimento dessa agenda mais agressiva, tá? E menos, inclusive, progressista. No Oriente, eu não vejo perspectiva de mudança também. Eu acho que o Duterte é algo muito extremo. E principalmente que o Duterte ele é muito vinculado à moral cristã. Igual o Kishore Mahbubani fala no Asian Miracle, né? A Filipinas é um pedaço da América Latina no Sudeste Asiático.
é muito vinculado mais a esse lado da moral cristã, da colonização espanhola, americana, é claro e tal. A gente tem as Filipinas, a Indonésia também com a pena de morte, né, e outros países também. Mas eu não vejo nenhum movimento dos países do Sudeste Asiático, tipo, de maneira mais progressista. Só ressalta a Tailândia, que estava querendo legalizar, ou legalizou, né, a maconha, e agora está querendo regredir na Pô, pauta, é, entendeu? foi uma Então, assim, iniciativa interessante, né? Sei lá. eu vejo que não vai ter esse esforço, né? Brunei é o sultão, Myanmar é uma ditadura, né? A Indonésia com toda essa questão aí, Uhum. que é algo mais prático, cultural mesmo, e para bolso o Bianto vai aí. Se ele matou 1 milhão lá no Timor-Leste, ele não vai ter na Papua, ele não vai ter nenhum. Eu acho que vai ter coragem pra caramba de fazer alguma coisa, né, Uhum. com relação às drogas aí, vai manter esse posicionamento, Uhum. entendeu? O Duterte, por mais que as medidas aliviaram, ainda assim tem muitas. No Ferdinand Marcos Júnior, né, o governo do Ferdinand Marcos Júnior, por mais que aliviaram as medidas, ele tem muitas denúncias de direitos humanos. Sim. Né? Existe uma continuidade, né? É uma cicatriz na sociedade filipina. É. Entendeu? A Tailândia tenta se mostrar um país progressista para os modos ocidentais, né? Isso é Uhum. um pouco interessante pensar. E a Malásia tem a questão islâmica, mesma coisa de Singapura, que também tem Singapura que é um questão país islâmica ultra forte. liberal, né? Tipo, Socialmente leis para não, droga lá são pesadíssimas, né? socialmente não, até para chiclete na rua. Até chiclete você vai pra cadeia, exato. Você paga multa, Então, né? Não vai pra cadeia, é. mas de fato. Então você fazendo essa análise toda, Aham, eu acho meio difícil essas pautas mais progressistas sobre drogas e tal. aham, Pode ser que tenha um estado ou outro que aprove, ou um estado ou outro que mantenha. Você vê na Alemanha, por exemplo, a AfD, a líder da AfD, ela namora uma mulher, sim, entendeu? Que é imigrante, sim. filha de imigrantes. Então você vê É do que Sri Lanka, né? e a pauta migratória na Alemanha é muito forte. Então, Aham, quando você junta essas ideias aí, você pode pensar, tá, pode ter alguma mudança, mas talvez a imagem mais progressista pode até ficar um pouquinho, entendeu? Mas vai ter uma mudança mais para a direita, vai ter um retrocesso. Eu uhum, acho que isso vai acontecer. Eu acho que, especialmente com o Chega em Portugal, que é próximo do Bolsonaro, do trumpismo e uhum, afins, mais alinhado com a extrema-direita global, acho que vai ter uma postura mais radical. Né? certo. Identidade fala mais alto do que É, efetividade dos dados. é, Mesmo em Portugal, você sim. acha que vai ter uma reversão? Mesmo se a Não sei. sociedade tá vendo, assim, porra, tá funcionando aqui, né, uma Cara, coisa que a gente fez bem, tem como retroceder mesmo se- assim? eu, cara, eu não, como eu não entendo muito da política de Portugal interna, Uhum. eu tô falando com base no que a gente tem conversado e como eu Não, percebo os claro. movimentos do Chega e afins. Uhum. Mas o fato é que é um partido muito radical, as pessoas estão contra Escroto, exato. É imigrantes. bem parecido com o Eu pior que a realmente não gente sei. tem aqui. É o pior, pra mim é pior. Ah, Pra mim talvez nem seja pior porque não tem nem aquela questão de serem ex-generais aqui. No Brasil são generais, todo mundo é general ali, é. e vai um golpe de Estado daqui a pouco de novo, entendeu? E lá em Portugal eu já não sei. Essa questão das drogas pegou de surpresa em Portugal, eu não sabia que tinha essas medidas inclusivas, mas provavelmente deve ser algo que o Chega usa para ganhar voto, porque Uhum. tá alinhado ao movimento ocidental da extrema-direita, e o movimento ocidental da extrema-direita vinculado ao Orbán, ao Uhum. Trump, é porrada, tiro e bomba em traficante, em usuário. É. Não quero nem saber. O Eles STF aqui precisam agora de um bode expiatório, né? Eles vão precisa achar de bode vários expiatório. e o usuário de drogas, com É, certeza. com certeza, marginalizados, com certeza. Especialmente se forem imigrantes, negros, tá tudo Sim. relacionado. Tudo relacionado. A imagem do imigrante é muito ligada a isso, a um tráfico É. e ao contrabando, né? Eles gostam de empurrar esse tipo de prática ao Hum, imigrante, uhum, ao espantalho exatamente. do imigrante. É interessante a Indonésia, cara, se você me permitir só colocar uma questão. Eu estava pesquisando um monte de coisa sobre o punk na Indonésia, né? E eu vi várias entrevistas, ouvi os caras falando, e o cara estava sendo, um cara de Bali, estava sendo entrevistado por um cara de Los Angeles. Eles Uhum, estavam falando do punk em diferentes cantos, e o punk de Los Angeles, logo, lógico, perguntou sobre droga. E o uhum. cara falou, cara, não, 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 aqui você não chega e fuma maconha, você Ué, vai se fuder se fizer fuder. isso, né? Ele falou, mas, cogumelo é uma coisa que todo mundo sabe que existe e a polícia faz vistas grossas.
A gente tem um negócio chamado TIU. TIU é tipo o álcool feito em banheira deles, sabe? Tipo, que é uma coisa meio parecida com o álcool que era contrabandeado nos Estados Unidos na época da lei seca. Uhum. É Uhum. óleo de palma, assim. Você vê na estrada, às vezes, os caras meio De escondidos na árvore vendendo, palma. saca? Todo mundo sabe que existe, assim. E é engraçado que às vezes também tem essa coisa, a juventude vai se drogar. Ela vai fazer isso. Né, e vai achar um jeito para fazer isso. Mas existe também essa coisa de, ó, a gente está pegando essas drogas que chamam a atenção do internacional, né? Institucional, A gente vai falar de cocaína, de metanfetamina, de maconha, de porque são heroína. as marcas, né, que tem um tom polêmico por trás. Mas É, você estava você. falando das drogas, assim, em Taiwan tem um monte de coisa que o pessoal usa, na Papua Nova Guiné nem se fala, assim, mas só ele sabe os nomes. Mas olha, É tem alucinógeno. também muito da questão do. Vamos pensar numa perspectiva mais construtivista das relações internacionais aqui, falando nisso, né? Uhum. É, as, tudo que acontece é linguagem, cara. Tudo que acontece são práticas sociais. Uhum. Tudo que acontece são práticas compartilhadas. Tudo isso é linguagem, tudo é ato de fala. É. Então, o ato de eu ir no sistema internacional e falar, gente, eu tô perseguindo uma droga de nome. Taranã, taranã, taranã. O sistema internacional vai olhar para você e falar: essa imagem está emitindo, né? Uhum. Beleza. Aqui não tem um problema com essa droga. Então, Tem essa. Tem a é, questão também de ser um circuito é, internacional de tráfico. Lógico, tem essa exatamente. E questão. aí vai chegar a Indonésia e falar: ó, tô perseguindo a maconha, tô perseguindo a cocaína, tô Uhum. perseguindo tudo, não vou esconder, tô matando mesmo. As Filipinas, perdão. Isso mesmo. O sistema internacional vai falar: esse é um país exemplo. Tá acabando com a droga do mainstream, entendeu? Então, é um discurso que tem no sistema internacional que outras drogas são mais relevantes, mais importantes que as outras, entendeu? Então, um país ele adotar isso, né, meio que também tem a estratégia internacional, né? A política externa é fruto da sua política interna, Uhum. entendeu? Sim. Então, se tu tem uma política interna muito forte à droga, para você colocar isso na sua política externa, tu vai ter que se adequar às normas e valores internacionais, É. entendeu? E é um artifício de linguagem. Lógico, drogas causam coisas ruins para as pessoas. A gente conhece a realidade do vício, de vários vícios, não só em drogas, né? Mas ao mesmo tempo, é tanta destruição e tanta morte em torno de uma coisa que é um artifício retórico, É, é um compartilhamento internacional de polêmica, sabe? É um Duterte, puro. desperdício, cara, de vida que é bizarro. Sei lá. E o que me deixa mais preocupado eu não vou nem falar de pessoas que defendem essas políticas, eu falo do Aham. exército. Porque tu colocar o exército contra o seu próprio povo na É. rua, sabe? Tu coloca uma ideologia, porque para tu convencer, eu tive um professor de história que na Aham. ditadura militar ele era soldado. Ele Legal. falou que ele pediu para sair tipo, da função de soldado de linha de frente. Ele falou: eu quero dar aula em faculdade, dar aula em escola, Uhum. porque porque eu não aguento, eu não entendo por que eu tenho que bater nas pessoas na rua. Uhum. Ele falou que foi numa manifestação e bateu nas pessoas e ficou tipo, cara, que eu tô fazendo isso, velho? Uhum. Por que eu tô batendo no meu povo? Eu não concordo com isso, entendeu? Uhum. E aí você tem esses que são contra. Agora, imagina, então você pensa, a perspectiva de pensamento aqui é, para você ir lá tomar ação contra o seu próprio povo, tu tem que estar muito convicto de uma ideia. Não é só pegar a ordem. Se tu não quer obedecer a ordem, tu foge, tu se mata pela sua ideia. Mas para tu fazer isso, tu tem que estar muito, não ou muito convencido, ou tá doutrinado. É. Me preocupa o exército ter essa imagem. O exército brasileiro, a polícia militar brasileira, ela tem uma ideologia que é desde a ditadura militar. Não só Eles da veem a ditadura gente como militar, mas crianças desde que não sabem antes. se controlar, cara. Exatamente. É um paternalismo Sim, ridículo. cara, que lugar do mundo que tem um exército vinculado com a polícia? Né? O exército é para defender, é pra defesa do Estado. Contra Polícia é defesa inimigos do externos, povo. né? Se a polícia ela é militar, significa que o inimigo do Estado não é só o inimigo externo, é o próprio povo. Certo. Você entende? Então, o que me preocupa nesses movimentos contra drogas é justamente isso, essa Uhum. visão, o exército ter na cabeça dele que o inimigo é o povo. É isso que me preocupa muito. Não é o cartel internacional, o inimigo é o povo. Sim. É aquilo. Eu vou punir
não vou, sei lá, tem uma praga numa planta e a praga da planta ela cresce da raiz até as folhas, e as folhas vão morrendo, e as folhas vão prejudicando a produção. O que esse povo tá fazendo? Ao invés de ir lá e cortar o bicho que tá na raiz, transmitindo o parasita, o que ele faz? Ele vai e corta só, como é que fala? O galho da flor. Ele vai e só corta o caule. Aí vai lá e cresce outra flor problemática. Entendeu? Como se o problema fosse a planta, se o problema fosse o povo. Não é o povo. É o externo. Entendeu? É muito louco. Muito complicado. Mianmar, você mencionou o caso quando Mianmar precisa ser melhor explicado para a esfera pública brasileira, né? Eu acho também por certas lições que Mianmar está tendo. Uma delas é o que acontece quando um exército chega ao nível máximo dessa noção de que a população é um monte de criança catarrenta que não se controla e nós somos detentores da moral e da verdade. Isso é o exército de Mianmar que abre tiro contra a população. Cara, eu tava vendo uns vídeos da vontade de chorar, assim. Chorar. Porque é tipo umas pessoas com panela se protegendo de bala de borracha e os caras dando bala de verdade. Cara, Assim, para protesto. Eles estavam falando, estavam descontentes com certa coisa. É assim, foda-se. A gente vai e as matar quem notícias que nós puder. vimos, o Asa News, eu falei disso, no Asa News de janeiro, nós não, o Mianmar, eles estão passando avião, jogando tudo na própria população. Que motivo? Não sei. Joga. Chega lá, chega atirando. Eu acho que eles chegaram tão longe nessa doutrinação dos próprios soldados que eles sempre colocaram: a população tá matando a gente. Eles falam isso, né? Eles colocam um exemplo de um soldado que foi pego por algum grupo, sei lá, os Catim, e fala que a população tá fazendo isso, mas foi tão longe isso que acho que já é tarde demais. E a guerra civil em Mianmar não vai se resolver para nenhum lado. Se não tiver, eu tenho a opinião que, tipo, se não tiver uma interferência internacional pesada e ninguém tá ligando para Mianmar, vai continuar indefinidamente isso. Cara, eu vendo as notícias do Mianmar, eu tenho uma percepção de que o Taj Mahal ele vai arregar. Tipo assim, arregar que eu falo, tipo assim, ele não tá conseguindo se sustentar, sabe? Tipo, já foi construir aquela capital maluca lá, entendeu? Se isolar mais no centro, construiu a capital, saiu do porto e foi pro meio do país. Isso é um atestado de tipo assim, olha, estou me isolando de vocês, entendeu? Vocês estão nas fronteiras, entendeu? Então a percepção que eu tenho que eu tô lendo é o governo Mianmar Central cada vez mais enfraquecido. Que em algum momento, daqui a alguns anos, vai arregar, vai falar, olha, não aguento mais. Entendeu? Mas não aguento mais não no sentido de, gente, vamos fazer, não, à força. E aí vão voltar aquelas diferenças étnicas que tem Vai virar um desde monte de antes. microestados? Você Vai acha que virar é impossível isso em 2020 e tanto? Não sei. Não, Difícil, né? é um cenário muito difícil, porque vai ter pressão internacional para continuar aquele estado, para continuar um estado Porra, se vai, unificado. sim. Vai ter. E aí vai ter uma pressão internacional para colocar um federalismo. Aí vai ter uma confusão. Aí vamos voltar lá para 48. Aí vai ter uma confusão porque o grupo étnico que for o líder, como é o caso que foi, né, vai ser assassinado por um outro e aí vai assumir, aí vai dar um golpe e aí pum. É o que rolou e vai acontecer. Império Austro-Húngaro, ao contrário. Vai ser uma vira-volta. O que eu acho que vai acontecer é só esse Taj Mahal aí que vai acabar cedendo espaço para outra figura central ser o foco, e aí, para mim é isso. Igual eu sou contra a ação internacional, tipo, interferência estrangeira, assim, mas precisamos olhar com Mianmar com outros olhos. Eu acho. Não, Mianmar é o caso mais complexo, assim, até onde eu é muito sei, nesse complexo. exato momento. É o nível nightmare de relações internacionais, tentar entender qualquer fenômeno social naquele lugar. E internacional. Eu tive um trabalho no terceiro período da faculdade que foi sobre o Congo. A gente teve que falar sobre memória. E aí foi meu grupo escolher o Congo. Eu falei, eu nunca mais vou estudar Congo, nunca mais vou estudar África, porque isso é uma confusão. Olha o tanto de grupo étnico, olha que desavença, não dá para entender nada disso aqui, que dor de cabeça de trabalho. Aí passa um ano e meio, eu tô lá Você estudando tá minha na marca. zena. Eu tô estudando minha marca, é pior. Cara. Então, assim, não é pior, mas assim, é comparado, sabe? É tão complicado. complexo quanto. É tão complexo quanto. Os dois são muito complexos. Porra, maravilha. Cara, vai dar 2 horas.
Nós falamos bem. Falando bem, não, bom papo, porra. Você trouxe um assunto mó legal, João. Legal demais. Tô querendo fazer desse o assunto do mestrado. Se Deus quiser. Ótimo, porra. Fantástico. Você vai prestar, considerando que você falou que a Record falou desse evento, você vai prestar um serviço imenso para a esfera pública daqui. O Mente Porque Mundo já não se presta sabe serviço. nada assim, a respeito de Mianmar. Nada, Né? Nada. nada. Eu tenho um colega, eu posso até recomendar aí pra você depois. Aham. Ele fala específico sobre a questão dos apátridas no Mianmar, a questão dos Rohingyas. Certo. É muito interessante. Tu pode te mandar contato para dar um papo com ele depois. Legal. Ele manja muito mais da situação interna do Mianmar que eu. Uhum. É fantástico, fantástico. João. Felipe, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pelo papo aí. Vamos marcar um papo depois. Vamos, tamo A aí, gente faz cara. uma ligação aí, um meet aí, chama um pessoal, vai debatendo, entendeu? Claro. Interessante demais a discussão. Uhum. Obrigadão, viu? Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.